O despertador tocou às 6h07, como sempre. Lucas desligou com um movimento preciso, os olhos ainda fechados. O som cessou, mas um zumbido persistiu no ar, fino e agudo, como o eco de um mosquito de metal. Ele abriu os olhos para o teto branco. Algo estava diferente. A rachadura fina que serpenteava perto do lustre, aquela que ele observava todas as manhãs enquanto a mente despertava, estava 1 centímetro mais para a esquerda. Ele piscou, olhou de novo. A rachadura voltou ao seu lugar. Apenas um truque da visão turva pelo sono, pensou, erguendo-se da cama. O café da manhã seguiu o ritual. A xícara branca com o filete azul, o pão levemente torrado, a manteiga ainda fria da geladeira. Ao levar a primeira colherada de café aos lábios, porém, o sabor não era amargo e encorpado, mas doce e aguado, como chá de maçã gelado. Ele engasgou, cuspiu no lavatório. Quando olhou para a xícara novamente, o líquido dentro dela era escuro, fumegante e cheirava a café. O gosto doce, no entanto, permanecia em sua língua, uma memória fantasma insistente. No caminho para o trabalho, as ruas estavam estranhamente silenciosas. Não era a ausência de carros, havia alguns, mas a ausência de som dos motores. Eles deslizavam pelo asfalto como sombras, um desfile mudo. Lucas apertou o botão do rádio do carro. Só saiu estática, mas dentro do chiado ele podia jurar ouvir sussurros, fragmentos de conversas que não conseguia decifrar. Desligou, ofegante. O prédio de escritórios onde trabalhava há 8 anos surgiu à frente. Sua fachada de vidro refletia o céu nublado, mas em um dos andares superiores, uma janela refletia um sol brilhante e dourado, enquanto todas as outras mostravam apenas o cinza. O dia no escritório foi um longo exercício de contenção. Os e-mails de sua chefe, Asa, Elisa, sempre terminavam com um ponto de exclamação. Hoje, todos terminavam com um ponto final. Secos. Finais. Quando ele a encontrou no corredor para confirmar um relatório, ela sorriu, mas seus olhos não acompanharam o movimento da boca. Permaneceram planos, como botões de plástico. Tudo bem, Lucas. Ela perguntou, e a voz era dela, mas a entonação era de uma gravação levemente desgastada. Ao voltar para casa, a sensação de deslocamento intensificou-se. A porta de seu apartamento, a 504, estava ligeiramente mais escura que as outras no corredor, como se tivesse sido pintada com um tom diferente há muito tempo. A chave girou com dificuldade e, ao entrar, um cheiro familiar, porém impossível de localizar, invadiu suas narinas. Era o perfume de gardenia que sua avó usava. Ela estava morta há 15 anos. Foi na cozinha que a primeira fissura real apareceu. Ele foi pegar uma taça para beber água. Ao abrir o armário, todas as suas taças, xícaras e copos estavam lá, organizados como sempre. Mas no fundo, atrás de um velho copo de cerveja, havia uma pequena boneca de porcelana. Ele nunca tinha visto antes. Tinha cabelos de fios de lã preta e um vestido azul desbotado. Seus olhos de vidro pareciam seguir Lucas enquanto ele recuava, o coração batendo forte. Quando reuniu coragem para olhar de novo minutos depois, a boneca havia sumido. No seu lugar, havia apenas um pacote de macarrão meio aberto. A noite caiu e, com ela, a solidão tornou-se palpável. Lucas ligou a televisão para afastar o silêncio. O noticiário mostrava imagens de um acidente em uma estrada. O repórter falava com gravidade, mas os lábios não sincronizavam perfeitamente com as palavras como em um filme dublado mal feito. Ele mudou de canal. Um programa de culinária. Chef cortava uma cebola e as lágrimas escorriam de seus olhos em filetes negros e grossos, como óleo. Lucas desligou a TV. O silêncio que se seguiu era pior. Era um silêncio carregado, cheio de presença, como se a casa estivesse prestando atenção nele. Decidiu tomar um banho quente para acalmar os nervos. O vapor encheu o banheiro, embaçando o espelho. Enquanto se ensaboava, ouviu um som baixo vindo do lavabo. Asterisco tic, tic, tic asterisco. Era a torneira do lavatório, pindando. Ele tinha certeza de que a fechara completamente. Enxagou-se rapidamente, envolveu-se em uma toalha e saiu do boxe. O espelho ainda estava embaçado. Com a mão, limpou uma parte do vidro. Seu rosto apareceu, pálido e com os olhos arregalados pelo medo.
Ele respirou aliviado. Então, seu reflexo no espelho piscou. Sozinho. Um segundo depois, Lucas piscou também no tempo normal. O reflexo sorriu, um movimento lento e antinatural que não chegou aos olhos. Lucas gritou, deu um passo para trás e cobriu o espelho com a toalha molhada. Não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo os ruídos da noite que agora pareciam propositais. O prédio rangia como se estivesse se movendo. Os canos sussurravam. Lá fora, o farol de um carro varria periodicamente sua janela, mas o intervalo entre uma passagem e outra nunca era o mesmo. Às 3h14, um som veio da sala, o arrastar lento e pesado de um móvel. Ele se congelou, os dedos enterrados no cobertor. O som parou. Minutos depois, começou de novo, mais perto, agora no corredor. Algo estava se arrastando em direção ao quarto. Lucas não respirava. Os olhos fixos na fresta sob a porta do quarto. A luz do corredor estava acesa. Uma sombra bloqueou a faixa de luz. Era baixa, irregular. Parou ali, do outro lado da porta. Não houve batida. Não houve tentativa de maçaneta. Apenas uma presença silenciosa e imóvel. Ele ficou assim por 1 hora, talvez 2, até que a sombra simplesmente se desfez e a luz do corredor voltou a fluir livremente sob a porta. O dia começava a clarear. A manhã seguinte foi um pesadelo em câmera lenta. O despertador não tocou. Lucas acordou às 9h17, tarde demais para o trabalho. O telefone estava morto. A tela do celular, negra e irresponsiva. Ao olhar pela janela, a cidade lá embaixo parecia normal, pessoas andando, carros se movendo. Mas nenhum som subia até o 10º andar. Era uma cidade de pantomima. Foi então que ele viu o caderno. Estava em cima da mesa da cozinha, um caderno espiral simples, de capa marrom. Ele não era dele. Com mãos trêmulas, abriu-o. As páginas estavam cheias de uma caligrafia que era quase a sua, mas não exatamente. Os traços eram um pouco mais inclinados, os ou não eram totalmente fechados. Era como a escrita de um irmão gêmeo que ele nunca teve. As anotações eram banais, listas de compras, lembretes para pagar contas, um número de telefone sem identificação. Mas em uma página do meio, uma frase estava escrita repetidamente, enchendo toda a folha, cada vez com mais pressão, até que a caneta rasgou o papel. Asterisco, asterisco, ele está quase percebendo. Asterisco, asterisco, Lucas jogou o caderno longe como se estivesse em chamas. Sua respiração era um fôlego ofegante. Quase percebendo que sua mente gritava. Foi até a porta, decidido a sair, a correr, a buscar ajuda. A maçaneta estava gelada. Giran. A porta não abriu. Não estava trancada, simplesmente não cedia, como se o batente tivesse se fundido à parede. Ele tentou a janela da sala. Travada. A do quarto. Travada. Todas as saídas estavam seladas. O pânico deu lugar a uma estranha e gélida lucidez. Ele se virou e olhou para o apartamento que era seu, mas que já não era. Cada objeto parecia agora uma réplica cuidadosa, mas imperfeita, de algo que ele conhecia. A fotografia dele com os pais na praia. No original, ele sorria. Nesta, sua expressão era neutra, seus olhos vagamente direcionados para algo fora do quadro. O sofá tinha um pequeno remendo perto do braço direito que ele não lembrava. O livro que deixara na mesa de centro agora tinha o título ligeiramente diferente. Ele se sentou no sofá, o corpo pesado. A fadiga era absoluta. O que quer que estivesse acontecendo estava além de sua compreensão. Talvez estivesse sonhando. Talvez tivesse enlouquecido. Talvez sempre tivesse vivido aqui, nesta réplica, e só agora percebesse. A luz da tarde começou a minguar, pintando a sala de tons alaranjados e longos. Foi quando notou, sentado na poltrona oposta, do outro lado da sala de estar, um vulto. Não era uma aparição súbita, era como se sempre estivesse lá, e ele, Lucas, é que nunca tivesse se permitido vê-lo. A figura era indistinta, uma silhueta sentada, observando. Não havia rosto discernível, apenas uma mancha mais escura na penumbra. Lucas não sentiu mais medo. Sentia apenas uma resignação profunda e cansada. Ele e a figura ficaram ali, imóveis, enquanto a sala escurecia completamente. Nenhum deles fez um movimento para acender a luz.
De manhã, o despertador tocou às 6h07. Lucas desligou com um movimento preciso, os olhos ainda fechados. O café tinha o gosto amargo e encorpado de sempre. No caminho para o trabalho, os carros faziam o ruído habitual dos motores. Ah! Elisa terminou seu e-mail com um ponto de exclamação. Tudo estava perfeitamente normal, exatamente como sempre fora. Às vezes, porém, nos momentos de quietude, ao esperar o elevador, ao olhar pela janela do escritório para o céu uniformemente cinza, uma sensação passageira o atravessava. A sensação de que algo, em algum lugar profundo de sua mente, estava terrivelmente errado, como a memória de um sonho ruim que se recusa a ser completamente lembrado. Ele então sacudia a cabeça, bebia um gole de café e retomava seu trabalho. A vida seguia, suave e previsível. E na poltrona vazia de sua sala de estar, à noite, a sombra parecia agora um pouco mais definida, um pouco mais à vontade, como quem finalmente encontrou o seu lugar.